E aí galerinha, beleza? Bom, agora a gente vai começar a nossa série de vídeos sobre mecânica e vamos começar com cinemática, principalmente os movimentos, depois os lançamentos, e esse vídeo vai ser separado em 5 partes, tá? Bom, então, para começar, eu recomendo que vocês anotem essas equações, principalmente quem é do IB, e deixa no caderno bem no comecinho, porque vai que você esquece e é bom para dar aquela repassada. No regular, as equações são bem parecidas, literalmente só muda a letrinha que significa cada coisa. Então, na questão do MRU, por exemplo, vai ser o SF igual ao SO mais VT. Esse aqui é de MRU. A próxima seria a de e temos a última. Certo? Beleza. Bom, agora na questão dos conceitos, esse aqui é mais para IB em si. Em primeiro lugar, tudo em mecânica, a gente vai analisar o corpo tendo toda a massa distribuída de maneira homogênea em todo o sistema. Ou seja, que vai ter um centro de massa no corpo que a gente está analisando. Bom, outra questão importante na mecânica é a questão do referencial. Igual existe em ótica, a questão referencial dos lados de real ou virtual, em mecânica é muito importante a utilização do referencial também na questão de direita, esquerda e baixo e cima, como a gente vai analisar com positivo ou negativo sempre, e isso vai afetar sempre no resultado final. Outro conceito importante é o conceito de trajetória. A trajetória seria uma linha que descreve, que passa por todos os pontos que um corpo em movimento passa. Outro conceito importante e que é bom enfatizar a diferença seria a questão da distância percorrida e o desplazamento. A distância percorrida seria toda a distância total do movimento de um corpo em si. E o desplazamento seria a posição final menos a posição inicial. Para exemplificar, podemos ter um exemplo em que, por exemplo, um corpo começa em uma posição I e ele se locomove por uma trajetória até chegar uma posição F. O desplazamento seria essa distância representada aqui, ou seja, a final menos a inicial. A distância percorrida total seria todo o trajeto. Outros conceitos importantes aqui são, primeiramente, o de velocidade, que, como vocês já devem saber, é o desplaçamento sobre o tempo do movimento. Velocidade é uma magnitude vetorial. Então, ela depende de um referencial e ela demonstra sentido. Com os números aqui, a gente não vai ter vetores, por exemplo, direita e esquerda. A gente vai receber valores positivos ou negativos. De acordo com o nosso referencial, seja, por exemplo, nosso referencial é para cima. Então, se o movimento for descrito para cima, ele vai ser positivo. Se ele for para baixo, negativo. Isso também se aplica para direita e esquerda, independente de qual for o nosso referencial. Agora vamos para o conceito de celeridade. Celeridade seria basicamente o módulo da velocidade, que é uma magnitude escalar, então ela não apresenta sentido. Então o valor absoluto da velocidade seria a celeridade. Tá, finalmente a gente tem aqui a velocidade instantânea. Mais para frente a gente vai ver com mais profundidade, aqui por exemplo o gráfico de desplaçamento por tempo. E aí, a gente vai ter aqui essa mudança de velocidade e a gente quer descobrir a velocidade específica nesse ponto aqui, por exemplo. Para isso, a gente vai fazer a derivada, ou seja, a gente vai passar uma reta tangente aqui e descobrir o valor da pendente dela, ou seja, o valor de m. E isso seria a velocidade instantânea. Bom, o primeiro movimento que a gente vai estudar é o movimento de retilíneo uniforme, o MRU. Nesse movimento, ele é em uma única direção e em linha reta. E ele nunca vai mudar de direção. ênfase nisso. Bom, ele não tem aceleração, ou seja, a velocidade dele sempre vai ser constante. Nunca vai mudar. Bom, as equações da IB seriam que o desplazamento seria igual à velocidade por tempo.
ou que a velocidade é igual ao desplazamento por tempo. No regular, as fórmulas são iguais, só mudam as palavras que significam cada termo. Bom, nesse caso seria a posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade por tempo, e a velocidade é igual à variação de desplazamento dividido pela variação de tempo. Bom, vamos fazer aqui um exemplo de MRU, movimento retilíneo uniforme. Como a gente sabe que é MRU, porque não tem aceleração, a velocidade da luz é constante, então a gente vai simplesmente usar aquela fórmula que a gente já tinha falado antes. S igual a VT. A gente tem o S, que seria isso aqui, a gente tem a velocidade, que seria isso, e no enunciado ele pede o tempo. Então a gente vai isolar o tempo, T igual a S por V, a gente vai pegar o desplaçamento, que seria 150 milhões de quilômetros. Vamos fazer em notação para ficar mais fácil? 15 vezes 10 a sétima sobre 300 mil, vai ser quanto? 3 vezes 10 a quinta. Isso aqui vai dar 5 vezes 10 ao quadrado segundos, vai demorar para a luz chegar até a Terra. Bom, agora as gráficas de MRU. É bom enfatizar que o gráfico de desplazamento por tempo sempre vai ser uma função de primeiro grau. Por quê? Bom, vamos analisar as duas fórmulas. Primeiro, a fórmula da função de primeiro grau. E agora vamos comparar ela com a fórmula de desplazamento por tempo. Vamos usar a notação do regular para que fique mais clara essa relação. Certo? Elas são idênticas. Bom, a velocidade será esta reta aqui. E ela sempre vai ser constante. Bom, outras gráficas de MRU seria a gráfica de velocidade por tempo. Sempre vai ser constante. Se você bem lembrar, MRU significa movimento retilíneo uniforme, ou seja, não vai mudar a velocidade e por isso o gráfico vai ser constante. É bom enfatizar a questão de que pode ser tanto positivo como negativo devido àquela questão referencial e não muda nada, somente o sentido.